E fala galera, beleza? É o seguinte, estamos com mais um vídeo fazendo aquele teste lá de programação para entrevista de empregos. E deixa eu só tirar essa carga aqui. E seguinte, aquela primeira função lá a gente já concluiu, né? Vamos para a segunda. A segunda é um pouquinho mais difícil. E no caso, ela pede para criar um código que realize uma sequência de n linhas. Quando tiver esse n, considere que pode. O, quem solicitou o teste pode pedir para você colocar para gerar um código, uma sequência de duzentas linhas. Mesmo que no exemplo ele pode só 5 elementos, certo? Então não deixe um valor fixo para esse n, certo? Ou se deixar, deixe de uma forma que dê para mudar facilmente. Aí ele pede aqui também para considerar que o valor informado de n foi 5, só para ter uma base de teste. E a sequência deve corresponder a isso aqui. Beleza. Ele está pedindo para a gente gerar uma sequência de números usando, deixando uma variável n de linhas, certo? Vamos analisar direitinho essa sequência. Vamos lá, ele começa aqui 1, 2, 1, aqui 1, 2, 3, 2, 1. Perceba que essa sequência aqui, ela é bem padronizada e assim, pelo que a gente pode ver aqui, é, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que é um palíndromo. Tipo, se a gente olhar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é a mesma coisa. Tipo, é o mesmo número. Aí a segunda coisa que a gente pode perceber é que, tipo, na linha um não tem não tem número nenhum a não ser o próprio um. Lá na linha 2 a gente tem o 1, o número 2 e o número um de novo. Aí a segunda coisa que a gente pode perceber é que ele vai aumentando de dois em dois, ó. Tipo, a linha um tem um, a linha 2 tem 3, a linha 3 tem 5, perdão. E por aí vai. Perceba que ele vai adicionando de dois em dois. Para a gente criar essa sequência, lembre-se que a gente tem que criar e não simplesmente printar. Teve gente que em algumas entrevistas que eu pedi para gerar sequência, simplesmente copiou o número e botou para printar. Mas enfim, eu vou criar aqui um arquivo no VS Code e chamá-lo de teste2.py. Tem que ter a extensão .py, senão é, fica um pouquinho mais difícil de executar e de escrever o código. Beleza. Aí eu vou dar um Ctrl B aqui para ocultar a barra lateral. Beleza. E vou colocar aqui aquela sequência só para... Ai. Eu vou colocar aquela sequência só para a gente ter uma base do que a gente vai fazer, certo? Não é para imprimir isso aqui, pelo amor de Deus. Se você imprimir isso aqui na entrevista, é, diretamente, perde um pouquinho de ponto, sabe? É, enfim, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é declarar o n igual a 5. Eu estou declarando aqui o n igual a 5 só para a gente ter como uma base, já que a gente sabe a sequência, já tem uma sequência que a gente pode se basear. Beleza. Aí eu vou chamar, eu vou criar, como eu sei que é uma sequência, então eu vou criar um for aqui, certo? Que ele vai começar, eu vou fazer um for para ele percorrer linha por linha, certo? Linha, percorrendo um intervalo que vai ser
a quantidade de linhas, que no caso é o 5. Tipo, eu tenho percorrer uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco linhas, beleza? Aí eu vou botar for linha in range e 5 aqui. Ou 5 não, o n, certo? Que aí ele vai ficar preso a essa variável aqui, certo? E aí eu posso até mudar aqui depois para o usuário digitar. Beleza. Aí você dá um print linha aqui, você vai perceber que ele vai. Beleza. Eu tô usando comando e aí ele tá esse atrasinho, mas beleza. Aí eu vou limpar aqui o terminal e executar o teste 2. Ele vai imprimir. Ah, é porque eu não botei o 2 no final. Beleza. Hum, hum. Beleza. Renomei o arquivo e vai dar certo agora. É, beleza. A executei aqui, percebe que ele começou do zero e foi até o 4. É por conta que esse range aqui, ele cria um intervalo que começa do zero até o número que você pediu, menos um. Que no caso, na programação, ele começa sempre do... Ele começa sempre do zero. Inclusive, se eu pegar esse range aqui e jogar... Deixa eu chamar aqui o Python. Se eu chamar aqui esse range e convertê-lo para lista, opa, é, tenho que botar aqui 5. Se eu converter ele para lista, percebe que ele vem uma lista de zero até o 4, beleza? Justamente o intervalo. Enfim, aí é, ele começar do zero não vai me fazer tanta diferença, porque de qualquer forma ele está gerando uma sequência de cinco linhas, certo? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Aí o que é que eu vou fazer? Eu sei que eu vou que tipo eu consigo, eu sei que se eu andar é, dentro da linha, tipo, se eu percorrendo as linhas eu botar para percorrer a posição da linha, mais um, que no caso, como está começando com zero, perdão, eu começando do zero, é, eu vou percorrer, tipo, a, a linha mais um, vamos dizer assim, porque, tipo, a linha zero aqui, vamos botar que a linha começa do zero, certo? A linha zero aqui, ela vai começar, vai percorrer, de certa forma, um loop. Tipo, ela vai imprimir um. Aí, na segunda linha, que no caso é uma, ela vai percorrer um, dois, certo? A terceira, eu estou desconsiderando os dígitos que vão regredindo, certo? Para ficar mais fácil. E aí, perdão. E aí, a terceira linha, eu vou. É, oh, a terceira, que no caso seria a 2. Eu vou percorrer um, 2 e 3, que é o 2 mais um, certo? Aí eu vou fazer outro for aqui dentro, que no caso eu vou chamar a variável de A, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou percorrer agora um range de linha mais um, certo? Aí eu vou botar dois pontos aqui também e vou dar o print A. Se eu executar agora, ele vai estar um pouquinho certo e ao mesmo tempo errado. Por quê? Por conta que ele vai imprimir um embaixo do outro. Eu não quero que imprima um embaixo do outro. Eu quero que ele imprima numa linha só. Aí para corrigir isso, eu vou digitar vírgula, end, igual aspas vazia. E aqui embaixo eu vou dar o print para ele separar o que ele fez nesse for e o que ele vai fazer no restante do for, certo?
Aí se eu executar aqui de novo, perceba que ele veio aqui 0, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Percebo que ele veio meio bagunçado. Aí para corrigir, eu vou botar aqui que eu quero o A mais um, certo? E aí eu vou dar um print aqui, um print de novo. Ele vai vir mais ou menos certo, ó. Já tá criando forma. Tipo, ele. Um, dois. Ó, perceba que ele tá indo certinho. Aí agora eu vou fazer meio que o for inverso. Só que antes disso, eu vou declarar que essa variável aqui fora, para que eu consiga. Eu vou declarar ela como zero mesmo, porque aqui ele vai ser substituído. Para que eu consiga pegar o último valor da minha desse meu for. Ou eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu posso simplesmente declarar que o meu linha agora vai ser igual a linha mais um. Tipo, isso aqui no Python ele não vai dar ruim porque ele não vai no for ele não incrementa. O Python não deixa essa linha incrementar isso aqui, certo? Ou eu poderia criar uma variável auxiliar, que eu acho mais fácil. Tipo, eu vou chamar aqui de alce e dizer que aqui é o alce, certo? Tá certo também. Que aí ele vai ser a minha última posição do for, certo? É, enfim, aí eu vou duplicar essa linha aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Esse meu A aqui, ele não vai ser mais A mais um. Ele vai ser o alce, já a minha variável auxiliar, menos o A. Por que isso? Porque eu quero que ele comece a regredir. Que no caso, deixa eu botar só para imprimir ele. Que no caso ele vai, tipo, começar. Ele não vai imprimir o 1, porque o meu range tá fora. Não, ele vai. Ele vai. Ele vai imprimir. Mas enfim, aí ele vai depois pro 2, 2, 1 e assim vai. Vamos ver? Ó, tá vendo? 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Beleza. Só que tem um detalhe. Eu não quero bem esse alce. Eu não quero esse range aqui. Eu quero o range com linha. Que aí ele vai considerar só. Opa, não. Tem que ser o alce mesmo. Tem que ser o alce mesmo. Pode ser que ele meio que quebrou aqui, não imprimiu certo. Beleza. E aí, eu vou voltar esse for aqui e vamos ver no que dá. Perceba que ele duplicou aqui. Como eu não quero que ele duplique, eu vou, eu vou diminuir aqui um, certo? E aí, ainda não. Beleza, eu vou diminuir um aqui também. No caso, eu posso até substituir isso aqui para linha, já que é, né? Linha, já que é menos um do alce, certo? Vamos executar e tá aqui, tá feito o nosso código. Ele, vamos comparar aqui com a, com a sequência, né? E vamos lá. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, deu certo. Aí se eu quiser incrementar um pouquinho mais, eu posso chamar aqui que o N ele vai ser um input para a pessoa digitar. Eu vou botar aqui, por favor,
defina o valor de n. Aí, se eu executar aqui agora, ele vai primeiro pedir o valor de n. Se eu botar aqui 10, beleza. Ele deu um erro aqui, mas é normal. Por que que deu esse erro? Por conta que vamos analisar aqui. Ele deu erro na linha 11. Na linha 11 é o meu N. Só que o meu N foi declarado aqui e eu digitei 10. Aí por que que ele deu erro? Por conta que eu, quando eu digito alguma coisa, ele entende que é um texto. Só que para ele fazer essa operação do intervalo, ele precisa ser um inteiro. Então eu passo a substituir aqui, int. E aí, e aqui eu estou substituindo o meu input de texto para inteiro. Aí se eu executar de novo, ele vai pedir aqui, eu vou digitar 10, dar um enter. E ele fez o meu palíndromo até o 10. Beleza? Ficou um pouquinho confuso aqui, porque veio o 0 também, mas é um palíndromo. É, enfim, o código é esse aqui, certo? Tipo, eu vou percorrer as linhas para o meu intervalo de linhas que foi declarado no problema, ou que a pessoa digitar, no caso. Aí eu vou declarar uma variável auxiliar, que ele vai. Na verdade, essa variável auxiliar nem precisava, eu poderia reduzir para isso aqui, porque eu tentei fazer de outra forma, mas não deu, certo? E aí, eu teria um for que ele vai percorrer um intervalo é, da minha linha mais um, tipo, a minha linha, lembre-se que ela está começando com zero, aqui ele vai fazer o intervalo de 0 até 1, certo? Que a minha linha é 0. E esse aqui acaba ficando 1. E aqui eu somo o valor do A, que no caso vai começar com 0, para ir para 1, certo? E aqui eu faço meio que o inverso, tipo, eu percebo que é o mesmo for, mas eu meio que é, em vez de ter aqui ele e começando indo até a, a linha mais um, que no caso o 0 ia para 1, ele vai continuar com 0. Então, aqui 0 até 0, ele vai ser 0, então não vai executar isso aqui. Só a partir da segunda linha é que ele vai começar a executar esse for. E aí aqui eu boto para ele trocar a linha para ele fazer essa diferença aqui para ele fazer o inverso do meu for, tipo, ele fazer a regressão. E no caso, se eu comentar aqui, ó, perceba que ele foi 1, 2, 1, 3, 2, 1, beleza? É essa bendita aqui. Se eu tirar essa linha menos, ele vai imprimir só 0, 1, ele vai meio que do 0 até a nossa regressão. Até a nossa regressão não, até o nosso valor quase final. Ele vai o final menos 1. E se eu botar a linha aqui, ele vai imprimir só 1 e ele vai ficar só repetindo, ó. Beleza? Aí por isso que eu boto o menos A aqui, para ele fazer um inverso, inverter e fazer a regressão bonitinha. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. É, vou fazer ainda a outra parte. Eu acho que não vou fazer agora porque já falei muito aí, cansou a voz. Mas é isso, galera. Até a próxima. Fui.